Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo com a terceira fase. Vamos lá, terceira fase. Vamos falar sobre esportes? Vamos lá. Então, em que instâncias o esporte é praticado? Em que locais, em que ambientes, em que vertente vocês acreditam que esse esporte é praticado? Então, quem falou esporte educacional, ou seja, no âmbito educacional, está corretíssimo. Então, o esporte ele adentra as escolas a partir dos seus diversas modalidades, seja voltadas aos esportes de luta, esportes coletivos com bola, esportes voltados às atividades de atletismo, sejam esportes de precisão, esporte de invasão, esporte de rede, parede, enfim, todas essas diretrizes que acontecem e estão sob a ótica da BNCC e dos currículos de Petrolina, Pernambuco, mais especificamente na nossa realidade, estão pautados dessa maneira. Então, esse esporte ele está inserido na escola neste âmbito da educação física e também em alguns projetos sociais que vão para dentro da escola, como o projeto Segundo Tempo, por exemplo, ou também os treinamentos que acontecem em algumas instituições escolares. Esse esporte também está no âmbito do lazer. Então, para as pessoas que querem praticar modalidades esportivas e não estão nem no ambiente escolar, nem estão ligados a uma competitividade do esporte de alto rendimento, o lazer é a melhor opção. Então, fazer práticas de atividades físicas esportivas nas praias, nos clubes, em bosques, ruas, quadras, enfim, vários locais que podem ser praticados o vôlei, natação, futebol, os esportes de aventura, esportes aquáticos, enfim, vários âmbitos esportivos que podem ser utilizados para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida e possa usufruir desses movimentos esportivos. E a última instância, como já iniciei falando, é no esporte em relação ao desempenho. Então, os atletas de determinadas modalidades, eles vão escolhendo qual área vão seguir, vão utilizando as competências para isso. Eles vão utilizando as competências para isso até atingirem seus níveis de excelência, de capacidades físicas, de capacidades técnicas, táticas e tudo que envolve esse esporte, como por exemplo, um atleta de alto rendimento do futebol, ele vai ter treinamentos específicos com uma carga de treinamento muito maior. Um atleta de atletismo, como por exemplo o Usain Bolt aí na imagem, um corredor de 100 metros rasos, ele vai ter um treinamento específico, vai ter uma rotina de treinamento bem extenuante para que ele possa atingir o máximo dos seus limites e assim desenvolver todas essas capacidades e que tenha êxito nesse esporte. Então, o desempenho ele pode vir desde o âmbito profissional com uma baixa remuneração ou de alto rendimento, que são aqueles que estão no auge de cada esporte, como o caso de Djokovic, que é um dos maiores vencedores do tênis mundial. Quanto a isso, nós temos vários esportes ou tipos de esportes. Temos esportes individuais, esportes coletivos, esportes que acontecem no ambiente aquático, seja no mar, seja nas piscinas ou até mesmo nos rios. Temos esportes de combate, que são esses ligados às lutas, aos esportes que vão ter uma confrontação de desequilibrar, de excluir o adversário, de nocautear. E os esportes de aventura, que são esses esportes ligados à natureza, seja paraquedismo, seja windsurf, enfim, vários esportes que estão ligados ao ambiente natural. Então, como nós falamos, temos aí na imagem o polo aquático, temos o basquete, futebol americano, o pentatlo moderno, o jiu-jitsu, a canoagem, enfim, vários esportes que estão ligados a esses âmbitos
quais foram ditos dessas tipologias, sejam coletivos, individuais, sejam esportes ligados à natureza, os esportes de aventura, à luta, ou também os esportes ligados a ambientes aquáticos. Esses esportes eles podem ser praticados com e sem a utilização de equipamentos. Os que são praticados sem a utilização de equipamentos, nós temos como exemplo o atletismo, em várias das suas modalidades, como as corridas, os saltos. Nós temos a ginástica acrobática, mais especificamente, que não utiliza nenhum equipamento, mas algumas das modalidades também de outros tipos de ginástica, como ginástica, o solo da ginástica artística, por exemplo, que não utiliza nenhum equipamento para a sua execução. Temos a patinação artística, a patinação em velocidade, que são outros elementos que fazem a sua movimentação corporal, seu desempenho em relação à exuberância da atividade da apresentação, mas que não utiliza nenhum equipamento que seja manipulativo, que se use de suporte. Claro que eles utilizam, por exemplo, as vestimentas deles, e no caso do atletismo utiliza essa patilha, no caso da patinação utiliza o patins, mas não que vá utilizar como suporte para desenvolver seu desempenho de forma manipulativa. Já os que utilizam equipamentos, principalmente de forma manipulativa, nós temos o beisebol, o futebol, o basquete, a ginástica rítmica, o próprio levantamento de peso, como tem na imagem aí à frente, o curry, que é um esporte utilizado nos jogos de inverno, que é esse esporte aí que vocês estão vendo à direita. Então, tem vários esportes que utilizam equipamentos para o desenvolvimento das suas capacidades e do seu desempenho. E quanto a esses esportes, eles podem ter tanto um aspecto mais inclusivo, ou melhor, que seja mais de fácil acesso para essas pessoas participarem, e tem outros que têm uma sofisticação maior e que faz com que haja uma exclusão, ou seja, uma limitação do acesso a esses esportes. Que é o caso, por exemplo, dos esportes sofisticados. São esportes que têm uma quantidade de material maior, que precisam de ter equipamentos específicos para o trato. Existem, no caso, por exemplo, do polo e do hipismo, por exemplo, tem que ter animais que sejam adestrados para aquela modalidade. E neste caso eles são animais bem caros para seu uso. No caso do golfe, os equipamentos são bem onerosos. O tênis não é tão caro quanto esses outros, mas uma raquete de tênis é muito cara para uma realidade da população brasileira. Além do ambiente ser também ter uma certa barreira social. A esgrima, em toda a sua utilização desses equipamentos, que existem sensores nas suas vestimentas específicas, então há também um valor muito grande a ser gasto. É o caso também do tiro com arco, por conta da munição que tem que ser utilizada, do equipamento, da arma que tem que ser comprada, o stand-up surf, o windsurf, que utilizam pranchas mais sofisticadas, diferente, por exemplo, do surf, que conseguem umas pranchas mais acessíveis, mesmo assim não são tão baratas assim. A canoagem, que utiliza equipamentos mais sofisticados para a sua utilização, além do esqui, que já é mais específico para os locais que tem neve, mas também utiliza equipamentos caros para desempenho dos atletas. Já os equipamentos mais acessíveis são esses esportes que a maioria da população pratica, seja atletismo, numa simples corrida ou participar de uma maratona, pode utilizar apenas o seu calçado e a vestimenta, mas em alguns casos as pessoas não têm os calçados e ainda assim correm descalços. O futebol, que pode ser adaptado com qualquer material que se assemelhe a uma bola, mas também que as bolas não têm um valor tão caro para ser adquiridas e sociabilizadas entre os atletas. O skate, que aparentemente pode-se pensar que é um esporte mais sofisticado, mas o valor do skate, para quem tem acesso, não é tão caro assim. Assim como o ciclismo, que tem ciclistas que têm bicicletas específicas com alto desempenho mais caras, mas para o uso do dia a dia do lazer podem ser utilizadas bicicletas que são
com valores acessíveis para a população. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Essa foi mais uma aula do professor Roberto Barbosa. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.